Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula 53? Vamos lá, olha só. Aula 53, objeto de conhecimento, variação semântica, variação lexical, detalhamento, variação semântica e variação lexical. Muito bem, vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre variação linguística? Muito bem. Você sabe o que é variação linguística? Vamos lá. Vamos conhecer um pouco aí sobre as várias formas de falar. Olha só. Então temos aí o conceito de variação linguística, que vem ser a propriedade das línguas de se modificarem de acordo com a situação do uso e as características do falante e dos grupos a qual pertence. Vamos lá, vamos marcar aqui, olha só. Então, o que vem ser variação linguística? Propriedade das línguas de se modificarem de acordo com a situação, de uso e as características do falante, dos grupos a qual essa pessoa pertence. Então temos aí, olha só, destacado aí, modificação. Então é a propriedade das línguas que elas se modificam, né? Então temos aí, olha aí, várias pessoas de vários tipos, né, de várias etnias, cores, de vários locais do Brasil, né? Então vamos falar aqui no nosso contexto brasileiro. Então, essas pessoas falam diferente, porque essa propriedade das línguas, elas se modificam tanto de acordo com a situação que você se encontra, né? Se você está com os seus amigos, você vai utilizar uma linguagem mais, né, mais com gírias, uma linguagem coloquial, uma linguagem informal, porque você está entre os seus, né, seus amigos, seus familiares. Mas se você está numa entrevista de emprego, se você vai falar, né, na sua igreja, você é convidado a falar na praça da sua comunidade, então você já vai utilizar um outro tipo de linguagem, né? Então ela vai se modificar conforme as situações que você se encontra. Além do que, há outros aspectos também, os aspectos das regiões. Cada região tem uma característica diferente de falar, né? Então, pessoal do Nordeste, a nossa característica de falar aqui da região Norte, Centro-Oeste, pessoal do Sul, Sudeste. Então, cada um dessas regiões, tem um modo diferente de falar. Então, são essas variações. E essas variações passam tanto pela questão social, né? Questão de grupo, né? Grau de instrução, também a situação de grupos de profissionais, os médicos têm os seus jargões, vamos abordar tudo isso, as questões históricas também, históricas culturais, do jeito que nós falamos, são questões que aprendemos e desenvolvemos com a história, né? Com o nosso povo, a nossa forma de falar vem de tudo que ocorreu na nossa região, tanto historicamente quanto social, né, nesse desenvolvimento do nosso modo de falar. Tudo isso vai modificar tanto os grupos, quanto a questão da história, a evolução, quanto a questão social e a questão de grupo, né? Então, quando falávamos lá no início do século, né, quando o Brasil foi desconhecido, foi povoado, colonizado e tudo mais, tínhamos muita influência do português de Portugal. Depois fomos desenvolvendo, né, a nossa capacidade, a nossa língua, e tanto para você entender, vamos aqui exemplificar com a palavra vossa missê. Tivemos a palavra vossa missê, né, que é a mesma coisa que você. Foi evoluindo e diminuindo, né? Vossa missê, vós missê, você, agora virou, tem o C, agora tem o VC, você escreve no WhatsApp, né? VC, não escreve mais você. Então, tudo isso ele vai modificando, né? A história vai modificando a língua, ela é viva, ela está sempre em ebulição, sempre se transformando. Temos, por exemplo, também
as novas palavras que surgem por causa da tecnologia, deletar, né? Linkar, link. Então, tudo isso também faz parte dessas mudanças. A tecnologia também faz surgir novas palavras, novos modos de conjugar verbos, novos verbos, né? Então, tudo isso ele vai modificando, vai mudando, tá bom? Então, vamos falar primeiramente aí sobre as variedades regionais. Olha só, então temos aí, falamos aqui anteriormente aqui sobre, só para reforçar aqui para você, vamos reforçar aqui e indicando aqui, olha, né? Então, para ficar bem claro, variação linguística é a propriedade das línguas de se modificarem de acordo com a situação. Também é uma desses aspectos que nós apresentamos. De uso de características do falante, dependendo do grupo, dependendo da região que ele frequente. Então, o falante também ele tem as suas características de fala, né? Dos grupos também a que ele pertence. Temos os grupos, exemplo, skatista tem uma linguagem própria, né? Eles utilizam gírias, utilizam expressões que eles mesmos se entendem, né? Isso você pode indicar outros tipos de grupos, né, que eles falam um linguajar próprio deles, ok? Então, isso é variação linguística. Vamos falar agora sobre as variedades regionais, olha só. Então, o que vem ser a variedade regional? Variedade regional é o modo de falar dos habitantes de uma região. Falei aqui que nós temos um modo de falar, né? Até na própria região em que moramos, temos vários tipos de falares. A nossa região é muito grande. E se você for perceber, né, quem fala aqui em Manaus também temos diferenças, né? Pessoal hoje nem tanto, mas o pessoal da Zona Sul, que engloba aqui, quem conhece Manaus, Educando, Santa Luzia, tinha um dialeto diferente, né? Antes ali, lá em meados dos anos 80, por aí, tinha um modo especial de falar, diferente, algumas palavras que eram só dessa região. E na nossa própria região amazônica, ou na região aqui do Amazonas, temos cidades que falam diferentes, né? Nós notamos aqui, por exemplo, pessoal lá perto do Acre, né? Perto do Acre temos, eles utilizam uma linguagem, um sotaque diferente, né? Do pessoal de Tabatinga, do pessoal de Manaus, do pessoal ali de Parintins, né? Temos os vários modos na nossa própria região. Então, temos essas variedades regionais que se dá nas regiões, no Nordeste tem um modo de falar, no Sul tem um modo de falar deles também, palavras, expressões e tudo mais. Então notem aí que as variedades regionais, elas se dão nesses aspectos, tá bom? Então vamos prosseguindo, olha só. Então temos aí a variedade regional, que é o modo de falar dos habitantes de uma determinada região. Temos também as variedades sociais, olha só, variedades sociais, que é o modo de falar de um grupo de falantes. Falei aqui há pouco a respeito dos skatistas, né? Temos o grupo dos funkeiros, né? Temos vários grupos sociais, né, que convivem e têm o seu próprio modo de falar, né? Suas gírias, suas expressões. Então, a variedade social ela vai incorporar esse modo de falar dos grupos de falantes que compartilham as mesmas características socioculturais, ou seja, a classe econômica, o nível cultural, a idade, a profissão também, né? Falei aqui sobre os jargões técnicos, né? O médico, eles conversam, você não consegue compreender, porque eles têm as expressões próprias, que chamam-se jargão. Daqui a pouquinho nós vamos abordar um pouco mais aí. Então, temos as variedades regionais, que é as variedades de fala de cada região, a social, que vai incorporar grupos, né, de falantes, que vão compartilhar aí características socioculturais, como classe econômica, nível cultural, idade, profissão e outras. E temos também a variedades situacionais, o nome já diz aí, né? Vem de situação.
situação, olha só. Então temos esse tipo também aqui de variedades situacionais, que é o modo de falar de um indivíduo de acordo com as situações comunicativas do seu cotidiano, ou seja, do dia a dia, né? Então temos aqui 4 imagens, observe aí, né? 4 imagens, 4 situações. Se você está com seus amigos, seus parentes, né? Você utiliza um tipo de linguagem, não é isso? É uma situação de linguagem. Você vai utilizar uma linguagem informal, uma linguagem do cotidiano, vai utilizar gírias, né? Não vai seguir as normas, né? As normas gramaticais. Então, é um tipo de situação, né? Um tipo de situação comunicativa. Mas, se você vai fazer uma apresentação, né? Falei aí na sua igreja, na sua escola, na sua comunidade, fazer uma apresentação, você vai procurar outro tipo de situação comunicativa, né? Vai utilizar um português seguindo normas gramaticais, vai tentar utilizar uma linguagem ali sem utilizar gírias, né? Então é uma outra situação comunicativa, ok? Então há várias situações que você vai utilizar essa situação. Uma delas dessas situações comunicativas que você vai utilizar é a linguagem formal. Olha só. Então temos a linguagem formal aí. O que vem ser linguagem formal? Observe aí o que diz aí o nosso conceito de linguagem formal. Linguagem formal é adequada a situações mais objetivas ou de maior formalidade, olha só, né? De maior formalidade, você vai utilizar a linguagem formal. Nesse tipo de linguagem, há a preocupação com o uso de normas, urbanas de prestígio, preocupação com o uso das normas urbanas de prestígio. Então, a linguagem formal é aquela linguagem que você vai utilizar com as normas gramaticais, vai utilizar ela em apresentações mais formais, né? Dei os exemplos aqui, né, de igreja, ou você é convidado pelo prefeito da sua cidade a se apresentar, a apresentar a sua comunidade em um festejo, aí você vai utilizar uma linguagem formal, não é isso? Porque a situação ela pede, né? Essa situação ela vai pedir que você utilize uma linguagem formal, uma linguagem com preocupação com o uso das normas urbanas de prestígio. Então, a linguagem formal, ela traz essa característica. É importante que você utilize, né? Saiba utilizar nessas situações. Você não pode também chegar entre os seus amigos e chegar e falar numa linguagem formal, não é isso? Então, utilizando todas as regras gramaticais e tudo mais, porque não é a situação. A situação pede um outro tipo de linguagem, que é a linguagem informal. Exatamente, a linguagem informal. Essa sim, essa você vai utilizar ali com os seus amigos, com os seus parentes, descontraído, não é isso? Cabe falar gírias, cabe não utilizar ali as normas gramaticais, porque você está entre os seus familiares, entre os seus amigos, pessoas que você conhece, aí você vai utilizar essa linguagem, que é a linguagem informal, que ela é adequada a situações mais descontraídas, situações do seu cotidiano, situações do dia a dia. É utilizado em geral entre pessoas que você tem mais intimidade, em situações mais descontraídas, em que os interlocutores estão mais à vontade, né? Uns com os outros. Então, linguagem formal você vai utilizar em contextos que vai pedir uma linguagem de prestígio, né? Uma linguagem ali seguindo regras gramaticais. Então, há esse contexto, há essa situação para você utilizar esse tipo de linguagem, e a linguagem formal você vai utilizar em situações mais descontraídas, com intimidade, pessoas do seu convívio, né? Então, vai utilizar. Essa é a marca da informalidade da língua. Nesse contexto,
o contexto descontraído, o contexto de pessoas que você conhece, ok? E a linguagem formal é utilizada em situações que são pedidas, situações mais formais, ok? Informalidade, formalidade, entendemos aí esse conceito. Agora vamos falar ainda, continuar falando sobre variação linguística. Por que acontece? Olha só, observe aí. Então, variação linguística, por que acontece? As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Então é compreensível que os seus falantes façam rearranjos de acordo com as suas necessidades comunicativas, não é? Então falei aqui que a língua é viva, ela se adequa, né, a cada situação. Então ela permite essa variação, porque vai depender da situação, depender ali de certas situações, de certos processos históricos, processos sociais, né, de comunicação em que ela vai mudar. Por isso acontece essa variação, né? Ela tem esse processo de comunicação, ela vai fazer esses rearranjos, essas mudanças, de acordo com essa necessidade que o ser humano tem de se comunicar. Então, ela vai ter essa variedade, ok? Temos mais informações, olha só. Temos os diferentes falares, né? Devem ser considerados como variações e não como erro, ok? Aí você encontra uma pessoa que ela fala diferente de você, né? São só variações de língua, né? Os diferentes falares devem ser considerados como variações, não como erro, tá bom? Não como erro. Então, essa situação aí do preconceito, tá bom? Preconceito linguístico. Então, os diferentes falares devem ser considerados como variações e não como erro, tá bom? Trouxemos algumas situações aí para você, olha só. Algumas situações comunicativas. Temos aí, olha, a primeira diz bem assim: véi, tu tá afim de dar um chega lá na casa do Mário comigo mais tarde? Olha só, olha o contexto, né? Aí você não vai utilizar esse linguajar aqui nesse contexto numa situação formal, não é isso? Aí você está no convívio dos seus amigos, dos seus conhecidos, está utilizando uma linguagem num contexto informal, uma linguagem informal, ela tem ali também as suas serve para se comunicar, né, da mesma forma. Ele comunica também, não é isso? Ele comunica, ele é um ato comunicativo, mas aí consiste num contexto, não é isso? Existe um contexto aí para utilizar esse tipo de linguagem, uma linguagem descontraída, uma linguagem com gírias, né? Então ele vai utilizar no contexto ali informal, um contexto entre amigos, entre conhecidos, entre situações descontraídas, não é isso? Olha só, aqui temos a questão 2, olha só. Imagine você chegando em casa, né? Ou chegando em casa, aí você encontra uma carta que está dizendo assim, ó: convidamos o senhor Mário Paixão a comparecer a um dos nossos escritórios nessa cidade, a fim de solucionarmos esta pendência o quanto antes. Caramba, né? Aí você já diz: o bicho vai pegar aí para o meu lado. O bicho vai pegar para o meu lado, o negócio é sério. Olha só o tipo de linguagem que utiliza, né? Utilizando uma linguagem formal, né? Então, é uma linguagem que geralmente é banco que manda isso, né? Para você comparecer a um desses escritórios a fim de solucionar pendências, né, o quanto antes. Então, eles vão utilizar aí já uma linguagem formal, né? Uma linguagem com o português seguindo aí, a língua portuguesa seguindo regras gramaticais e tudo mais. Então, são dois contextos diferentes. Contexto ali formal, informal, que é entre amigos, entre conhecidos, utilizando ali gírias e tudo mais, e num contexto formal, né, utilizando já as regras gramaticais, ok? Muito bem, vamos para outra situação, olha só.
os senhores queiram, por gentileza, entregar-me os documentos solicitados. Olha aí, nós estamos aqui num outro contexto também, né? No contexto de uma reunião, né? Estão utilizando também uma linguagem formal, né? É um contexto aí de apresentação. Então, nesse contexto, utiliza-se a linguagem formal. Você não vai poder também utilizar a linguagem informal nesse contexto, né? Com gírias e tudo mais. Não, é uma apresentação. Então, utiliza aí a linguagem formal, ok? Aí nós temos aqui, ó, uma outra situação, ó. Vamos me dando essa papelada, gente, por favor. Olha aí, ó, né? Ok. Ato comunicativo está sendo concretizado aí, ó, né? Você consegue compreender. Há uma outra situação, em um outro contexto, poderíamos imaginar isso aí, né? É numa situação de colegas de trabalho, né? Utilizando aí uma linguagem informal, uma linguagem sem seguir regras, né? Vamos me dando essa papelada, gente, por favor. Então, vai depender do contexto, né? Podemos dizer que essas orações aí são iguais porque servem para comunicar a mesma informação, né? Então, sim, nesses dois, na 3 e na 4 aí, nós temos essa característica, né? Eles servem para indicar um ato comunicativo. Agora, vai depender aí das situações, né? De onde, como for expressado essas orações aí, ok? Então, temos aí na 3 uma situação de linguagem formal e a segunda de uma linguagem informal. Situações diferentes pedem linguagens diferentes. Linguagem formal e linguagem informal, ok? Muito bem, vamos falar um pouco de gíria? Vamos lá, olha só. Então, temos a gíria aqui também. O que vem ser uma gíria, né? Coloquei aqui a imagem aqui de surfistas, e aqui eu acho que são rapper, né? São rapper, pelo vi aqui pelos Racionais aqui, olha só, né? Então acho que são rappers. Tem o disco do Racionais MCs ali. Então, a gíria, ela vai fazer parte dos grupos, faz parte ali da situação social, né? Então, os grupos, eles têm as suas linguagens próprias, suas gírias, né? Então, a gíria é uma variedade da língua criada por determinado grupo, né? Temos 2 grupos aí, né? O grupo do rap, o grupo dos surfistas. Então, a gíria ela é determinada por grupo social com o objetivo de reforçar a sua identidade, né? A identidade desse grupo, ela se dá através dessas gírias, né, que são próprias do grupo. Então ele vai reforçar a identidade desse grupo, a identidade dos skatistas, a identidade dos surfistas, pessoal do rap, né? Então há essa característica da gíria de cada grupo. De modo geral, as gírias correspondem a termos específicos usados pelos membros de um grupo, como os internautas também, né? Temos os internautas que têm o próprio linguajar, né? As próprias gírias, os grafiteiros também, funkeiros, surfistas, skatistas e assim por diante. Então, cada grupo vão ter essas características das gírias. Muito bem, vamos falar sobre variantes lexicais? Vamos lá, olha só. Então, arcaísmo, vem de arcaico, né? Antigo. Variações históricas, evolução da língua, evolução de palavras, evolução do léxico, da palavra. Então, disse da palavra que já caíram em desuso, né? São palavras arcaicas, antigas, palavras que já caíram em desuso, de uso, e por isso denunciam uma linguagem já ultrapassada, envelhecida. Temos um texto aqui do Carlos Drummond de Andrade, que ele faz um texto bem humorado, que ele cita algumas palavras que já foram utilizadas no passado, né? E que hoje não se utiliza mais. Então vamos ver algumas? Vamos lá. Antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva
e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam, antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que, nesse entrementes, esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Muito bem. Vocês conhecem alguma dessas expressões que estão destacadas? Não? Vamos ver se nós conseguimos aqui identificar? Vamos lá, olha só. Então aí, ó, antigamente as moças chamavam mademoiselles, que nada mais é do que senhorita em francês, né? Então, utilizava-se muito isso, essa expressão para indicar uma senhorita, né? Então, mademoiselle, senhorita, que é uma expressão francesa. Mimosas, olha só, mimosas, é bem estranho esse nome, né? Mimosas, olha só, mimosas era como chamavam as moças, né? Mimosas, muito prendadas, não, elas completavam primaveras, ou seja, essa nós conhecemos, né? Nós conhecemos essa expressão, que é aniversário, né? O aniversário de alguém, completavam anos, aniversário. Os janotas, vocês conhecem o que é um janota? Janota é um rapaz elegante, garboso, bonito, né? Então, era conhecido os janotas. Temos os pé de alferes também, aqui, né? Os pé de alferes, fazer pé de alferes, é a mesma coisa que arrastar asa, né? Arrastar asa para as mademoiselles, então os rapagões ali arrastavam a asa para as moças. Olha como eu estou utilizando aí uma linguagem também, né? Uma expressão nossa de nosso tempo. Nem tanto assim, né? O pessoal nem utiliza tanto arrastar asa. Há outra expressão que pode indicar aí um sinônimo para pé de alferes, né? Então, arrastando asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. O que vem ser debaixo do balaio, né? Debaixo do balaio significa permanecer à espera, ali na geladeira, ou como diria na minha época, dar um gelo, né? Dê um gelo, sabe? Vocês conhecem essa expressão? Não? Então vamos lá, dar um gelo. Essa eu fui pegar longe, hein? Então olha aí, né? Estava aqui na geladeira, cidadão. Ficavam lá, né? Eles tentavam ali querer alguma coisa com as mademoiselles, mas não conseguiam. Levavam tábua, né? Cavalo da chuva, tirar o cavalo da chuva, e prossegue aqui, ó, ele trazendo algumas características, algumas que nós utilizamos, pai da forca, caíam do cavalo magro, ou seja, passar vergonha, né? Essa expressão, cair do cavalo magro, é passar vergonha. O que mais que nós temos aqui? Né? Jogavam verde para colher maduro, já conhecemos, né? Jogavam verde para colher maduro, conhecemos, né? Tentar descobrir algo, né? Descobrir algo, acho que vem mais ou menos nessa situação aí do colher verde, que é trazer, tipo, jogar verde para colher maduro, significa dizer algo de maneira indireta para descobrir algumas informações. Canoa furada sabemos, né? E quantos paus se faz uma canoa também chegou ao nosso tempo aí, essa expressão, ok? Muito bem, então temos características aí da evolução histórica, variação histórica. Falei aqui que a situação da língua, ela sempre vai evoluir. Prosseguindo aí, temos mais informações para você. Falamos aí sobre o jargão, olha só. Jargão é o termo técnico utilizado ali por profissionais, ligado na mesma profissão. Exemplos, economistas, têm as próprias formas de falar, os médicos, designers, profissionais de informática também. Utilizamos aí, falamos também sobre o neologismo, que são palavras novas, criadas, né? São muitas, né? Linkar, deletar. Temos outros exemplos aí que nós trouxemos, olha aí. Pré-pago, sem terra, golaço, natureba, repeteco, motoca, sofrência, funkeiro, rolezinho, deletar, online, zap zap. São palavras novas que conhecemos, que criamos sempre. A língua sempre vai criar novas palavras conforme a tecnologia, conforme a mudança da sociedade, ok? Muito bem, vamos falar agora sobre estrangeirismo, olha só. Temos o estrangeirismo também, que ele trata-se do emprego das palavras emprestadas de outra língua e utilizamos na nossa. São variações também que ainda não foram aportuguesadas, preservando a forma de origem. Exemplos que nós trouxemos aí para você, olha só. Temos o bacon,
né? O bacon, que nada mais é do que o toucinho. Expressão é em inglês, bacon é o toucinho. E-mail, em português, correio eletrônico, também de origem inglesa. Frisson, causou um frisson. Vocês já utilizaram essa expressão? É bem engraçado, né? Frisson. É o impacto. Então, frisson é uma palavra francesa. Fast food, comida rápida, também de origem inglesa. E feedback, que é uma resposta, ok? Também de origem inglesa. Falamos, então, sobre variação linguística.